sejam muito bem-vindas a mais uma live Fala e Faz. Na live de hoje nós vamos falar sobre aplicação de rena. E para quem não me conhece, eu sou Sheila Lacerda, sou especialista em micropigmentação e design de sobrancelhas. Eu ensino mulheres a faturar 5 mil por mês atendendo sobrancelhas. Então hoje nós vamos falar sobre a aplicação de rena e para começar eu vou pegar minha rena aqui que ela estava descansando um pouquinho e ela tá com uma textura um pouco grossinha, né, porque ela ficou um tempo parada e o ideal, ela tá bem grossinha, tá até com umas areinhas aqui, e o ideal da rena é deixar ela com uma textura de ketchup, tá? Para facilitar a aplicação, ela não vai ficar nem muito molhada, né? Nem muito molenga e nem muito dura, tá? Uma textura de ketchup é o ideal. Então eu vou pôr só mais um pouquinho de água e vou misturar. Quem não tem esse mixer, gente, não tem problema, tá? Pode ser misturada com palitinho de laranjeira. Vai fazer o mesmo efeito. O importante é misturar bem e deixar ela com textura de ketchup. Inclusive, quando eu comecei a utilizar esse mixer aqui, eu manchei toda a minha roupa, eu manchei os móveis, porque eu não sabia trabalhar com ele direito. E aí acabava espirrando tudo, então o ideal é você pôr o palitinho bem lá no fundo para poder misturar, tá? E agora nós vamos fazer a aplicação aqui na Dorô, gente. Essa aqui é a Dorô de Doroteia, na nossa Doroteia. Por que a gente vai fazer a aplicação nela hoje? Porque, como vocês podem ver, é uma cabeça que simula uma cabeça de humano. Então, isso aqui serve para ajudar a gente na coordenação motora, a não colocar a mão em cima da boca da cliente, em cima do nariz, em cima dos olhos. Dessa forma, com essa boneca, a gente consegue simular, né, como seria um atendimento. Então, é bem interessante fazer o treino na Doroteia também. Gente, às vezes tem pessoas que acham, mas é bobeira treinar, eu quero fazer direto. O treino é a chave para o sucesso. Anotem isso, o treino é a chave para o sucesso. Quanto mais você treina, mais você vai ter facilidade no seu atendimento, cada vez o seu atendimento vai ficar melhor. Eu tenho 4 anos na profissão e até hoje, quando tem um tempinho, eu treino, eu faço um treino de fios, eu faço um treino de rena, porque a gente sempre pode melhorar. Nada é tão perfeito que não pode melhorar. Então a gente sempre pode melhorar, tá? Então não desprezem o treino, treinem sempre, 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 tá? Quando eu vou fazer a aplicação de rena na minha cliente, o que eu faço? Eu começo sempre a aplicar na sobrancelha esquerda. Isso é um costume meu. Por quê? Porque quando eu vou aplicar nessa sobrancelha, eu venho pro lado direito da maca. Por quê? Porque eu sou destra, né? Então eu aplico aqui primeiro, porque se eu aplicar nessa sobrancelha primeiro, a hora que eu for aplicar nessa eu vou borrar de algum jeito ou de outro. Então eu gosto de aplicar primeiro no lado esquerdo. Se eu estivesse atendendo uma cliente agora, eu iria pro lado direito da maca para poder me posicionar melhor. Mas como eu estou aqui com vocês, eu vou virar ela aqui para mim, que é o lado que eu vou começar a aplicar a rena, tá? Nós geralmente trabalhamos desses dois lados, ou a gente fica atrás da cliente, ou do lado aqui da mão que a gente mais trabalha, que no meu caso é a mão direita, tá? Então eu vou fazer a aplicação na sobrancelha. Eu gosto muito de fazer a aplicação da rena, meninas, com o palito, tá? Esse palitinho de laranjeira. Já trabalhei com o pincel chanfrado, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu confesso que o meu xodó é aplicar com lápis, porque eu sinto mais firmeza com o lápis. Ó, aqui, esse aqui, pra quem não conhece, é o pincel chanfrado. Tá vendo? Ele tem a pontinha dele.
Eu acho que o pincel é muito mole para eu fazer, acaba não me dando tanta precisão. Então eu prefiro aplicar com o palitinho. Eu utilizo 2 palitinhos, um para fazer a aplicação, tá? E o outro eu deixo, geralmente eu ponho um pouquinho aqui, ó, de solução de limpeza na minha mão. Vou molhar e vou deixar um cotonete, um algodãozinho enrolado na pontinha para ficar bem fininho, tá? E vou molhando aqui quando eu sinto a necessidade de retirar alguma rena que ficou manchada, tá? Então agora eu vou começar a aplicação. Eu começo aplicando sempre, vou virar um pouquinho ela aqui para vocês verem, tá? Sempre da cauda, por quê? Deixa eu só tirar esse. Porque quando a gente aplica da cauda e depois vem para o início das sobrancelhas, ó, porque aqui eu já desenhei, tá? A sobrancelha dela, já fiz o projetinho. Quando a gente começa a aplicar da cauda para o início, a gente tem aquele efeito que se chama ombré. O que é aquele efeito ombré? É onde a frente é mais clara e a ponta, a cauda da sobrancelha é mais escura. Quando a gente faz esse efeito, dá mais naturalidade. Hoje em dia, quase ninguém quer aquela rena toda marcadona, tipo tatuagem. As pessoas querem um efeito mais degradê, um efeito mais natural, tá bom? Então eu começo fazendo a aplicação na cauda. A aplicação da minha rena, gente, é uma aplicação muito limpa. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais limpa é a aplicação, melhor é. Seu procedimento fica mais limpo, fica mais rápido e vai facilitar para não precisar ficar limpando toda hora. Então eu gosto de aplicar bem devagar, dando batidinhas, porque a rena, ela tem que pegar na pele da cliente, ela é feita para atingir a pele da cliente, tá? Não o pelo. Então eu venho dando sempre pequenas batidinhas, vou pegando mais quantidade de rena e vou aplicando na sobrancelha da cliente com calma e dentro do desenho, tá? Por isso que é importante deixar o desenho bem fininho, bem estruturado. Para quê? Para que quando você for fazer a aplicação da rena, não saia para fora, você não perca e aplique um pouquinho fora ficar borrado. E até na hora de você retirar os pelinhos também, no design, você não vai retirar pelo errado, porque a gente sabe que quando tira um pelinho errado, pode ser que danifique todo o seu design, né? Fique falhas na sobrancelha da cliente. Então, a minha aplicação da rena ela é baseada em batidinhas na sobrancelha, em uma quantidade, ó, bem generosa. Por quê? Se eu sair aplicando a rena assim, ó, arrastando, ó, olha só como que vai ficar. A gente não pode pegar o palito e arrastar. Por quê? Vai ficar assim, ó, vai ter lugares que vão ficar partes mais claras, outro lugar que vai ficar partes mais escuras. E o intuito da rena é a gente preencher totalmente para poder preencher a falha da sobrancelha da cliente. Então, preenchendo, dando batidinha, sem arrastar, com cuidado, com calma, tentando deixar o máximo possível dentro do desenho. Se de repente borrar alguma coisa, depois você vem e limpa com o palitinho, tá bom? E aí vai dando tempo da rena fazer o efeito, tá? Lá na cauda, lembra que eu falei do efeito ombré, do efeito degradê? Eu tô virando assim, gente, pra vocês verem melhor, que eu acho que assim dá pra ver mais detalhado, tá? Então, quando você vai aplicando da cauda pro início, vai dando tempo de fazer o efeito na cauda, vai ficar mais escurinho e, consequentemente, vai ter aquele efeito ombré, tá? Lembrando, outra coisa, quando você estiver aplicando a rena na sobrancelha da sua cliente, aqui é uma boneca, mas a gente não pode esquecer da posição da nossa mão, tá, gente? Não vai segurar aqui, ó, amassando a cara da cliente, o rosto da cliente, tá? Sempre, ó, sua mão vai vir aqui, ó, em volta do rosto dela, atrás
da sobrancelha, próximo da orelha, e você vai vindo fazendo a aplicação da rena, que às vezes a gente esquece, principalmente quando é iniciante ou quando começa na área, né? A gente sente dificuldade em posicionar a nossa mão, e aí sem querer acaba colocando a mão no rosto da cliente, no nariz, né? E isso não é legal. E aí a gente vai aplicando a rena, vai dando batidinhas, tá? Sobre a cor da rena, como eu já falei com vocês aqui numa live sobre rena, eu fiz até a degradação das cores com vocês. Quem não assistiu a live tá gravada aqui no Instagram. Existem vários tons, né? E eu costumo trabalhar com castanho claro ou aloeiro escuro, uma dessas duas, depende da marca. A castanho escuro e a preta, tá? É o suficiente. Se você também não quiser trabalhar com 3 cores, você pode trabalhar apenas com 2, que é o preto e o loiro escuro, ou o castanho escuro e o loiro escuro, porque com essas 2 cores você também consegue fazer misturas, tá? Ó, tô chegando aqui, ó, no terceiro quadrante da sobrancelha. Então aqui é um quadrante onde eu aplico, ela vai ficar por mais tempo, porque eu comecei primeiro. O segundo quadrante, que é o do meio, né, que eu apliquei uma quantidade generosa. E aqui é o terceiro quadrante, que é onde a sobrancelha vai ficar um pouco mais clara. Aí o que eu faço aqui nessa parte? Eu começo a aplicar rena, gente, aqui na base, ó. Tá? Onde é a base? A base é essa parte aqui de baixo. Porque essa parte de baixo, ela vai ficar mais escurinha e mais definida. Ela vai ficar marcadinha, sabe? Quando fica bem marcadinha. Aí eu venho e aplico aqui na base primeiro. Ó, tá vendo? Vou deixando aqui em cima pra depois e aplico na base primeiro. Viu que saiu um pouquinho fora do desenho? Saiu um pouquinho fora do desenho? Eu venho com meu cotonetezinho, molho aqui, ó, cotonete não, desculpa, com meu palitinho, com a ponta fina, molho a solução de limpeza, ó, tomar cuidado, eu já tava assim, ó, vendo, sabendo que era boneca. E venho limpando, ó, bem devagar, alinhando, para deixar a rena bem alinhadinha, tá? Não espera terminar de aplicar a rena não para limpar, tá, gente? Quando é minha cliente, que não é uma boneca no caso, eu estico a pele dela, pra quê? Pra ficar mais fácil de eu alinhar, tá? De eu limpar e alinhar. Então não esperem aplicar na sobrancelha inteira para depois vocês limparem ou fazer algum tipo de alinhamento, tá? Limpa sempre antes, porque se você não limpar antes, vai ficar manchada, e a rena mancha mesmo, né? Como ela é feita para atingir a pele, se sair fora do projeto, o que vai acontecer? Ela vai atingir a pele, tá bom? Então eu venho aqui, ó, e faço essa aplicação toda na base, pra dar aquele efeito mesmo definido aqui embaixo. Dou uma alinhadinha, sempre alinhando, tá, gente? Se tiver que alinhar em cima também. Aí tem 2 formas de você fazer o efeito ombré. Fez a base aqui, você pode pegar uma escovinha de sobrancelha, puxar a rena pra cima e depois limpar essa parte que ficou pra fora do desenho. Porque quando você puxa a rena, vou fazer aqui na minha mão pra vocês verem, tá? Suponhamos que essa parte aqui seja a base do início da sobrancelha que eu fiz, tá? Quando eu venho aqui com a escovinha, só pegar um papel. Quando eu venho aqui com a escovinha e faço assim na pele, ó o efeito que vai dar.
Vai dar um efeito mais claro, tá vendo? Não vai ficar aquele pretão concentrado. E aí vai ficar aquele efeito mais claro. E aí depois eu só venho e vou alinhar aqui, ó, onde saiu fora do desenho. Com o palito deitadinho, ó, segurando firme, você passou ele, já vai limpar e vai ficar retinho, ó. Percebem? Viu? Só limpar, ó, já ficou retinho. Então você pode fazer dessa maneira para dar um efeito ombré, que é arrastar, né, o pincelzinho, ou a escovinha, perdão. Ou você vai vir aplicando a rena, como você já começou lá atrás, já está fazendo efeito, automaticamente já vai ficar mais claro. Aí você vai aplicar a rena com batidinhas no restante das sobrancelhas. E depois que você aplicou toda a rena e você for limpar, limpa com algodão a rena. E você perceber que a parte da frente não ficou tão clarinha quanto você queria, existem renas que tem removedor, tá? Existem marcas que vendem um removedor para você clarear. E existe também um produtinho, que é o que eu uso aqui. Deixa eu só dar uma alinhadinha aqui. Existe um produtinho que eu utilizo aqui, que é esse aqui, ó. É o adstringente da Depilbela. Ele é pós-depilação, esse aqui. Mas eu uso muito ele para clarear a rena, eu uso ele para fazer uma limpeza na região das sobrancelhas da minha cliente antes de iniciar o procedimento, porque ele tira a oleosidade. Então eu pego esse produtinho, pego um cotonete, que eu não tenho aqui agora, tá longe, molho a pontinha do cotonete, isso tudo depois que eu limpei a rena, tá, gente? Aqui eu acredito que essa rena não vai pegar, mas depois eu vou limpar pra ver. E aí eu limpo só a região da frente, com o cotonete e o adstringente. Fazendo dessa forma eu vou clarear um pouco aqui essa parte. Então existem essas duas formas de fazer o ombré. Ou você passar a escovinha, que já vai ficar claro, porque vai ter uma pouca quantidade de rena, não vai ter a mesma quantidade que daqui. Ou você vai limpar essa região aqui. Você vai limpar aqui a frente, limpar até ficar o tom que você quer. Só tomar cuidado para não esfregar muito a pele da cliente, para não irritar. Então você dá passadas suaves assim, ó, com cotonete para ir tirando. Não vai pegar a pele da cliente e ficar esfregando até, porque não vai dar certo, né? Vai irritar a pele dela, vai prejudicar a sua foto, enfim, todos esses fatores, tá? Então aqui nessa sobrancelha eu fiz dessa forma, comecei aplicando aqui. E aí, para aplicar na outra sobrancelha, eu já aplico aqui com a cliente de costas pra mim. Por quê? Porque aqui está mais fácil, porque aqui é minha mão direita, aqui é a esquerda. Até eu vir aqui, ó, entendeu? Fica difícil. Se eu fizer assim também, ó, por cima, pra mim não dá. Se eu fizer por baixo, também não dá. Eu vou pôr a mão em cima do rosto da cliente. Então, eu viro na maca pro lado direito e aplico. E aqui para esse lado eu consigo aplicar com mais facilidade. Eu gosto, gente, de ir segurando o Dapen assim, ó. Segura aqui próximo à testa da cliente, que fica mais fácil para eu aplicar, mais rápido para eu trabalhar. E vou aplicando, tá? Mas algumas pessoas ou não gostam de segurar, ou preferem deixar em cima de algum lugar, tá? Sem problema nenhum, em cima do seu carrinho. Deixa lá o Dapen e vai aplicando aqui na sobrancelha da cliente, tá? Devagar, com batidinhas para preencher a pele. Nunca se esqueça disso, viu? Aqui, ó, já venho aqui, ó, já vou alinhando. Aqui também, já venho aqui, já vou alinhando. Nunca deixa para alinhar depois, pode manchar a pele da cliente.
Agora eu fiquei com curiosidade, porque eu não sei, eu acredito que a rena não vai pegar nesse plástico aqui da Doroteia, aqui, que eu embrulhei a Doroteia para não manchar. Que eu utilizo essa Doroteia aqui nos meus cursos, né? Pra aluno ir se acostumando, né? Com o formato do rosto humano. Pra não ter a falha mesmo de machucar ou deixar a cliente desconfortável na hora do procedimento. Só que eu não sei se essa rena vai pegar. Na hora que eu terminar de aplicar aqui, eu vou limpar lá, mas eu acho que não vai pegar. Mas o intuito dessa live mesmo é passar para vocês as técnicas de aplicação de rena, passar a técnica do ombré, né, ou o efeito sombreado. Às vezes tem gente que olha e fala que parece fácil, mas é tudo treino, gente. Não é só chegar e pintar a sobrancelha da cliente de qualquer jeito, não, né? Tem um projeto, um mapeamento, tem aplicação, tem a forma correta de aplicar, tem a técnica de fazer o ombré, tem tudo isso, né? Lembrando que quando nós estamos atendendo a nossa cliente, é o nosso nome que está ali na sobrancelha dela. Ela vai sair e vai desfilar com a nossa maior propaganda, que é o boca a boca. Que quando aquela cliente, aquela outra amiga, parente, enfim, perguntar e falar: ai, sua sobrancelha tá linda, onde você fez? Ah, eu fiz na fulana de tal. Da mesma forma, se a sobrancelha não estiver bonita, não estiver legal, também vai falar do seu nome. Então é melhor entregar um procedimento bonito, bem acabado, do que entregar um procedimento feio, manchado, né? Ó, virei ela um pouquinho aqui para aplicar nessa parte aqui da frente. Lembra que a gente tem que fazer o alinhamento aqui, ó, para depois puxar a parte do ombré, acabando aqui a rena. A outra dica, sabe essas pazinhas que vem aqui na rena? Quando a gente compra, geralmente vem essas pazinhas aqui. Eu gosto de usar, além de pegar rena, eu gosto de usar para aproveitar, ó, o restinho da rena que fica no frasco, no Datem, porque às vezes tem bastante rena lá ainda e a gente vai passando o palitinho que tem a ponta fina e não vê, parece que acabou, mas ó, quando você ajunta, olha quanta rena tem ainda. Tá vendo? Dá pra ver? Então eu gosto de fazer isso, tá? Deixa eu ver se tem uma. Não. Então eu venho aqui, vou terminando de alinhar. Eu estou pausando aqui, gente, para conversar com vocês, porque eu tô na Doroteia. Mas na cliente a gente não pode parar não, tá? Tem que fazer certinho. Ai, Sheila, como que eu faço para controlar o tempo de ação da rena na sobrancelha da cliente? Vou passar para vocês já. Só concluir a aplicação aqui da rena na Doroteia. Não esquecendo sempre de dar batidinhas, tá? De fazer um procedimento limpo, um procedimento alinhado. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar, tá, meninas? Que eu gosto de fazer. É o método que eu trabalho, que dá certo pra mim. Esse método aqui, de aplicando assim dentro do desenho. Pode parecer mais demorado na aplicação, mas me rende um procedimento mais limpo. Não corro o risco de manchar muito a pele da cliente. Eu prefiro fazer dessa forma. Já fiz de outras formas, já errei. Então hoje em dia eu
faço assim e dá muito certo pra mim, tá? Dando uma conferida, fazendo os últimos alinhamentos. Ah, e depois quem quiser comprar uma Doroteia, adquirir uma Doroteia e não estiver achando e precisar do link, eu mando pra vocês, tá? Só me mandar uma mensagem ou colocar nos comentários da live. É bem interessante para treinar. Como que a gente faz? Ó, aqui ficou uma ondinha. Pronto. Como que a gente faz para controlar o tempo de ação da rena? Terminei aqui a Doroteia, terminei uma sobrancelha dela, eu venho com a caneta em gel e marco o horário que eu terminei, porque a caneta tá longe de mim. Se eu levantar, vai desconectar o microfone aqui. Então eu venho com a caneta em gel, terminei de fazer a primeira sobrancelha, venho com a caneta em gel, vamos supor, se é 5 horas da tarde, eu venho aqui e marco 17 horas. E aí eu tô com um projeto de deixar 5 minutos a rena, porque a gente pode deixar 5, 10 ou 15 minutos. Então eu vou deixar 5 minutos. Marquei aqui 17 horas e tô aplicando a rena na outra sobrancelha. Quando eu olhar no relógio 17h05, eu vou limpar essa sobrancelha. Aqui a mesma coisa, fiz a aplicação. Terminei de fazer a aplicação, marco com a caneta em gel a hora aqui, tá? Aí passou 5 minutos, você vai e limpa. Isso vai fazer com que você controle o tempo que você fez a aplicação da rena e não vai deixar um procedimento ficar mais escuro do que o outro, um lado ficar mais escuro do que o outro. Hoje em dia eu quase não faço essa marcação porque eu controlo bem, mas no começo eu fazia muito essa marcação aqui do horário para eu controlar, tá? Agora, gente, vamos ver se isso aqui pega nessa Doroteia. Eu acredito que não, mas vamos ver. Vou limpar para ver se pega. Depois de toda essa aplicação, a gente vai e realiza a limpeza das sobrancelhas, da rena, né? O que eu faço para realizar a limpeza? Eu não gosto de utilizar sabonete, loção de limpeza, nada. Eu só umedeço o algodão com água e faço a limpeza. Por quê? Se eu fizer com a solução de limpeza, eu posso deixar o procedimento mais claro, eu posso tirar a rena, porque a gente sabe que a durabilidade da rena é de 3 a 7 dias. E quanto mais eu ativar, mais eu limpar, mais eu esfregar, mais claro vai ficar e mais rápido vai sair, tá, gente? E lembre-se sempre que o treino é a chave para o sucesso, tá? Nunca desprezem o treino, que a gente sempre pode melhorar. Vamos matar a curiosidade? Isso vai ficar marcado aqui? Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Olha, ficou! Que legal! Achei que não ia ficar, mas ficou uma marquinha da rena na Doroteia, gente. Espero que não tenha passado do plástico. Mas ficou, olha só. Tá vendo? Ah, outra questão, antes da gente encerrar essa live, outra dica. Quando a gente faz a rena na sobrancelha da cliente, ó, dá uma olhadinha como ficou alinhadinho, ó, sem manchas, tá? Vamos ver se funciona aqui o degradê. Se o astringente vai limpar. Acho que não. Outra questão, eu ia falar uma coisa com vocês. Ah, lembrei. Outra questão é que quando a gente tira a rena da sobrancelha da nossa cliente, não é a cor final, tá? Às vezes se a rena ela tem um fundo amarelado ou um fundo esverdeado, quando você limpar, logo de primeira, vai aparecer esse tom vai ficar presente na sobrancelha. Só que conforme vai passar 1 a 2 minutos, 3 minutos, dependendo da pele, a rena ela vai oxidando e aí ela vai dar aquele efeito castanho, tá? Aqui eu acredito que não vai acontecer isso por conta do plástico, mas acontece isso, tá? Vamos ver se o astringente vai limpar aqui. No caso da Doroteia ele não tira, não. Mas no caso da cliente ele tira, tá, gente? Experiência própria, eu faço todos os dias. Mas na Doroteia não. Vou tirar esse lado aqui. Então é isso, gente.
essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Para muitas pessoas que têm experiência, pode parecer bobeira, mas não é bobeira. Treinar é muito importante. O treino, ele leva a gente à perfeição, a melhorar, tá? Ó, o Proteia ficou com sobrancelhas lindas, maravilhosas. O treino, ele é muito importante. Não desprezem o treino. Quanto mais você treinar, mais você vai se destacar, se diferenciar e entregar resultados de excelência para sua cliente. O treino, o talento, ele nunca vai vencer uma pessoa que treina, que luta, que corre atrás. Você pode nascer com talento, se você não praticar, não treinar, não se especializar, vai vir outra pessoa que vai ter muito mais garra, que vai treinar, que gosta de melhorar, entregar cada vez mais resultados melhores para sua cliente e vai se destacar mais do que você, tá bom? Lembrando que no pacote geral que nós temos que ter no nosso atendimento, como por exemplo, diferencial, over delivery, atenção, enfim, né? Um pacote completo. O essencial, a nossa obrigação é entregar um resultado de qualidade para a nossa cliente, tá bom? Não vamos esquecer disso nunca. Então eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Tem outra maneira de treinar a aplicação na rena que eu vou trazer para vocês, para quem não tem a Doroteia e não dá para comprar agora. Tem outra maneira de treinar a rena e eu vou vir mostrar para vocês também. O importante é treinar, a gente sempre dá um jeito e vai fazer com que dê certo os nossos treinos e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo mais coisas, tá bom? Eu espero que essa live tenha sido útil. Se alguém tiver alguma dúvida e não conseguiu esclarecer agora, quiser me mandar, a gente conversa também, tá? Até a próxima live.